Magda aconselha Mariano a não desistir de Aurora e diz que com sua determinação vai conseguir conquistá-la. Regina conta para Teresa que Armando comentou que ela pensa em desistir de Arthur caso volte a ter problemas com ele. Ela diz a Teresa que ela não pode abandonar Arthur. Luísa pede que Arthur converse com Fernando, pois está sentindo seu noivo muito distante. Regina tenta convencer Teresa a não desistir do seu casamento com Arthur, por qualquer problema que aparecer. Teresa diz à mãe que o divórcio não é o fim do mundo e que se decidir se separar de Arthur é porque ele já pisou muito na bola. Dário convida Magda para almoçar e dá a desculpa que precisam ajudar Mariano a se juntar com Aurora. Teresa dispensa Jacinto. Mariano, que está chegando, percebe pela atitude do motorista que Teresa está sendo vigiada. Ele diz a eles que é muito triste saber que agora a mantenha vigiada. Aurora recebe um livro para estudo junto com um bilhete carinhoso de Mariano e abre um sorriso. Mariano diz a Teresa que ficou sabendo que Arthur andou bebendo e a aconselha a não aceitar essa situação para o bem dela. Teresa diz para Mariano que ele não precisa falar o que ela deve fazer, pois sabe muito bem o que fazer, porque a vida é dela. Mariano diz a Teresa que ela tem razão e avisa que agora ele deve mesmo se importar com Aurora. Oriana percebe que Fernando está abatido e pede que ele tenha cabeça agora que vai receber a herança que era sua de direito. Ela comenta que está muito feliz que ele tenha encontrado alguém como Luísa para dividir sua vida, e que ela não é nenhuma aproveitadora como muitas. Joana reclama com Roberto por ter falado da vida de Teresa para Oriana e avisa que não vai querer mais nada com ele. Fernando aparece no seu apartamento e questiona Teresa por que não conseguiu ficar com Arthur na noite passada. Teresa mente para Fernando e diz que não consegue parar de pensar nele desde o dia que se beijaram. Fernando confessa a Teresa que não consegue também a tirar dos seus pensamentos. Cínica, Teresa diz a Fernando que mesmo que a atração que os dois sentem seja grande, não podem continuar com isso pois Arthur já está desconfiando. Arthur chega nesse instante e não percebe o clima entre Teresa e Fernando. Fernando diz a Arthur que trouxe alguns documentos sobre a herança do seu pai para que ele veja. Arthur percebe o nervoso de Fernando e questiona se há algum problema com Luísa. Fernando nega que há algum problema e diz que é apenas pressão do casamento que se aproxima. Aida aparece no consultório de Mariano, pede que a acompanhe ao especialista e aproveita para o beijar. Mariano diz a Aida que os dois já conversaram e avisa que se insistir nisso ele vai ter que manter distância dela. Aida avisa Mariano que não vai desistir nem de trabalhar nos postos de saúde nem de estar perto dele mesmo que seja inútil. Teresa reclama com Joana por ter recebido Roberto em casa e diz que isso não vai ficar bom se Heitor encontrar os dois juntos. Joana confessa para Teresa que apesar de gostar muito de Heitor, quem ela ama mesmo de todo o coração é o Roberto. Lúcia aparece na casa de Arthur, mas a princípio ele não a reconhece e pede que diga algo para refrescar sua memória. Joana comenta com Teresa que se comprometeu com Heitor por causa de Aurora. Teresa questiona Joana se ela acha que Aurora vai a perdoar caso largue o pai dela por outro homem. Lúcia informa Arthur que ela é amiga de Luísa do colégio. Luísa diz a Arthur que Luísa é fluente em alemão e que ela poderia o ajudar com os processos. Ela deixa os dois conversarem. Aida pede que Mariano fale mais dos problemas de Rodrigo e conta que apesar de ainda não o amar, não quer ver a criança doente. Teresa encontra Arthur ao lado de Lúcia e se incomoda ao saber que de agora em diante os dois trabalharão juntos. Rubens pede que Genoveva tenha paciência para ter seu filho nos braços. Genoveva agradece Rubens por ajudar com o Nico e o beija. Mayra entra nesse instante e flagra os dois se beijando. Ela dá uma bofetada em Genoveva e diz que é um absurdo que ela, sendo sua amiga, esteja com aquele miserável. Rubens e Genoveva tentam se explicar, mas Mayra diz que não tem desculpa o que acabou de ver. Ela pede que Genoveva tenha cuidado com seu dinheiro, pois está com um homem que é o especialista nas traições. Hernan fala para Regina que Rodrigo piorou e Esperança sofre com a situação. Teresa reclama com Arthur por não trabalhar com ele.
Arthur percebe que Teresa ficou com ciúmes, mas ela não admite. Rubens se encontra com Aida e conta que estava muito aflito com a situação do seu filho, por isso abraçou Genoveva. Ele conta que bem nessa hora Mayra chegou e flagrou os dois, por isso acha que existe algo a mais entre eles. Arthur deixa Teresa resolvendo os problemas com Fernando e avisa que tem outro assunto a resolver. Lúcia comenta com Luísa que sentiu que Teresa não gostou dela. Luísa conta a Lúcia que Arthur está com vários problemas financeiros, entre outros. Fernando diz a Teresa que os dois precisam conversar e a beija. Teresa finge que sente muito desejo de estar junto dele, mas que se preocupa com Arthur e Luísa. Ela avisa que não quer ser mais uma aventura e confessa que está se apaixonando por ele. Lúcia conta a Luísa como se sentiu quando seu marido a deixou por outra mulher. Ela afirma que ficou destruída e que não pensa em se apaixonar novamente. Fernando beija Teresa e conta que também está se sentindo mal com essa situação com Luísa e Fernando. Teresa faz Fernando acreditar que o deseja e depois avisa que quer viajar para longe para esquecê-lo. Rubens encontra Amadeu no restaurante e questiona por que o denunciou à polícia. Amadeu acaba contando para Rubens que Teresa está por trás de tudo o que aconteceu e o deixa surpreso. Rubens diz a Amadeu que se tivesse ficado do lado dele teria ganhado mais e o chama de traidor. Teresa diz para Fernando que não podem continuar se vendo e avisa que vai conseguir um bom dinheiro para ir embora com Arthur para outro lugar. Fernando diz que talvez seja melhor e conta que tem dinheiro suficiente para comprar o Lua turquesa. Teresa chama Oriana no apartamento de Fernando e comunica que está morando no local. Oriana fica surpresa e não gosta nada da notícia.